Olá! Hoje a gente vai mergulhar num mundo onde o silêncio fala muito e cada mínimo detalhe pode decidir um destino. Vamos dar uma olhada por dentro do universo de alta pressão da perícia criminal aqui no Brasil, um lugar onde a verdade muitas vezes se esconde nos menores vestígios. Bom, para começar, vamos direto ao ponto com um número que, olha, é de assustar. No Brasil, menos de 10% dos crimes são solucionados. É uma estatística bem alarmante que força a gente a fazer uma pergunta fundamental. Por que essa taxa é tão baixa? A resposta, claro, não é simples, mas uma parte gigantesca dela está no trabalho que acontece muito antes de um caso sequer chegar a um tribunal. Um trabalho que envolve ciência, paciência e uma precisão absurda. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente a essência da perícia. O trabalho do perito é justamente dar voz a essas histórias silenciosas. É transformar pequenos fragmentos de informação em provas que podem reescrever narrativas inteiras. Para a gente entender o porquê de tão poucos crimes resolvidos, a gente precisa olhar para a linha de frente. É lá, no meio de uma crise silenciosa do nosso sistema, que a perícia criminal opera sob uma pressão gigantesca. Os números são impressionantes. São mais de 46 mil homicídios em um único ano, sem contar a onda de outros crimes. A demanda por análises precisas é enorme. Cada um desses números é como um quebra-cabeça que precisa ser montado. Então, quem são as pessoas que encaram essa missão monumental? São os peritos criminais, especialistas que navegam o tempo todo entre a cena do crime e o laboratório. Ao contrário daquele caos que a gente vê nos filmes, o trabalho do perito segue um processo super metódico. É uma sequência de etapas bem planejadas, desde quando o caso chega até a redação final do laudo. Cada passo é fundamental para garantir a integridade da prova. Só que essa rotina toda certinha acontece num ambiente que é tudo menos previsível. Um chamado de madrugada, uma cena de crime super complexa, a pressão é constante. É uma verdadeira corrida para preservar a verdade antes que ela se perca para sempre. Agora, vamos fazer o seguinte: vamos acompanhar a jornada de um único vestígio, desde o momento em que ele é encontrado até se tornar uma peça-chave num processo judicial. É uma viagem delicada e cheia de protocolos. E essa citação ilustra perfeitamente a mentalidade do perito. Um fio de cabelo, uma marca de sapato, um arquivo digital, absolutamente nada pode ser ignorado, porque o menor dos detalhes pode ser exatamente o que soluciona o caso. A coleta exige muita técnica. Vestígios biológicos, como DNA, precisam ser protegidos contra a contaminação na hora. Já os digitais, por exemplo, exigem um isolamento total da energia para que nenhum dado seja alterado. Cada tipo de prova tem o seu próprio ritual. E esse rigor absoluto se estende a tudo, viu? Desde provas físicas, que são cuidadosamente embaladas e rotuladas, até impressões digitais, que são reveladas e documentadas com uma precisão fotográfica. Nada pode ser deixado ao acaso. E todo esse cuidado nos leva a um dos conceitos mais importantes da perícia, talvez o mais crítico de todos, a cadeia de custódia. Pense nela como uma corrente que simplesmente não pode ser quebrada. A lei é bem clara quanto a isso. A cadeia de custódia é o histórico completo e documentado de uma evidência. É o que garante que o vestígio analisado no laboratório é exatamente o mesmo que foi coletado na cena do crime, sem nenhuma alteração. Para garantir isso, cada vestígio é lacrado, seu transporte é todo registrado e cada pessoa que toca nele é documentada. É um rastro de responsabilidade que não pode ser interrompido. Se um único elo dessa corrente se quebra, a prova pode ser completamente invalidada. Então, o ponto crucial é este. A cadeia de custódia não é só um procedimento burocrático, de jeito nenhum. Ela é a garantia fundamental de que a justiça vai ser baseada em fatos íntegros e confiáveis. Depois de coletada, preservada e analisada, a evidência completa sua jornada. Ela precisa ser transformada em algo que o sistema de justiça possa entender e usar. E isso é o laudo pericial. Olha, a melhor forma de pensar nisso é a seguinte: o laudo é a tradução da ciência para o idioma da justiça. O perito atua como um intérprete que converte dados complexos numa linguagem clara que pode fundamentar uma decisão judicial. Cada laudo segue uma estrutura bem rigorosa, projetada para ser totalmente transparente e defensável em um tribunal. Ele detalha o que foi analisado,
como foi analisado, os resultados e termina com uma conclusão técnica baseada estritamente nos fatos. Isso nos leva ao princípio mais importante do trabalho pericial, a objetividade. A função do laudo não é acusar nem defender ninguém, é apresentar os fatos, como a ciência os revelou, de forma totalmente imparcial. É claro que o caminho não é fácil. A perícia enfrenta desafios enormes, como o excesso de casos e o risco de falhas humanas. Mas a tecnologia está surgindo como uma aliada poderosa, automatizando tarefas e garantindo um rastreamento muito mais seguro das provas. No fim das contas, existe essa tensão constante. A ciência exige tempo, exige rigor. Enquanto isso, a justiça e a sociedade anseiam por respostas rápidas. Equilibrar esses dois ritmos é o desafio diário do perito. E assim a gente termina com uma reflexão. Num sistema onde a liberdade ou a condenação de alguém pode depender de um único fio de cabelo, qual é o verdadeiro preço que a sociedade paga quando um elo dessa corrente se parte? A resposta a essa pergunta define a própria qualidade da nossa justiça.